Bem-vindos de volta no nosso mini curso de TradingView e nessa aula eu vou lhe apresentar uma das ferramentas que você tem que dominar bem. Estou falando da ferramenta de comparação. Nesse vídeo nós iremos explorar essa funcionalidade aqui no TradingView. O objetivo dessa aula é ensinar você a comparar diferentes gráficos de ativos usando a ferramenta do TradingView, permitindo uma análise mais profunda e uma melhor compreensão de correlação entre eles. Já com o nosso gráfico aqui na tela, temos o gráfico da Pendo e poderia ser qualquer outro gráfico. E você já sabe que existe formas de selecionar o gráfico, vindo até aqui em cima e digitando, ou basicamente digitando tipo gráfico BTC ou SDT, ele já vai listar para a gente aqui. Nós já temos um modelo anterior e eu vou apagar tudo isso aqui. Agora, para poder comparar um ativo com o outro, que isso é muito importante quando nós queremos definir qual ativo está sendo mais valorizado com relação a um outro ativo, isso nos auxilia principalmente se devemos continuar naquela moeda ou se estaria mais vantajoso utilizar ali uma troca dessa moeda. Muitas vezes nós estamos posicionados em uma moeda e esse ativo ele está caindo e uma das estratégias seria nós trocarmos esse ativo. Só que para trocar esse ativo, às vezes é muito interessante se você tiver uma comparação clara se a melhor opção seria trocar nesse momento por esse ativo ou quem sabe comparar com outro ativo. Então vamos ver como seria utilizar essa ferramenta de comparação. Já selecionamos o gráfico do BTC e navegando aqui na barra superior nós temos a nossa barra de pesquisa onde nós achamos alguns ativos e para fazer uma comparação é só clicar nesse botão de mais que fica aqui ao lado da barra de pesquisa. Nota que repousando o mouse aqui você consegue ver o nome de comparar ou adicionar símbolos, e para poder fazer uma comparação basta clicar no botão de mais. E aí você seleciona o seu ativo, por exemplo, um Ethereum USDT. Da mesma forma que você pode listar um gráfico de determinada corretora, que vai ter diversas corretoras. Mas nota que ao repousar o mouse sobre esses ativos, será exibido aqui algumas informações, como por exemplo, mesma escala em porcentagem, ou utilizar uma nova escala de preço, ou um novo painel. Eu vou colocar primeiro um novo painel para você verificar que o ativo aparece aqui embaixo. Anota que aqui em cima nós temos o BTC e aqui embaixo nós temos o Ethereum. Da mesma forma que se eu repousar o mouse novamente, aparece aqui as opções e eu vou colocar nova escala de preço. E nova escala de preço ele aparece nessa parte superior. Os dois ativos eles ficam muito próximos. Voltando novamente do botão superior, eu posso também escolher aí mesma escala em porcentagem. E aí nós temos também essa escala em porcentagem do ativo. Vou estar removendo algumas aqui para que nós possamos trabalhar apenas com uma escala. E eu vou colocar nova escala de preço. Então, nova escala de preço. Nota que aqui em cima nós temos o preço do BTC. E logo aqui embaixo nós temos o preço da Matic. Novamente eu vou aqui no painel e vou colocar o par Ethereum, o USDT, e eu vou colocar aqui na mesma escala, nova escala de preço. Então temos os dois ativos aqui, podemos comparar o desempenho desses dois ativos. Só que aqui é um daqueles momentos que eu mudo a forma de visualização do meu gráfico. Em todo momento nós aprendemos a manipular aqui os gráficos de candle durante esse mini curso. E finalmente chegou a hora de nós manipularmos novamente aqui o gráfico para um gráfico de linha, para que ambos estejam representados com um gráfico de linha. Você deve ter assistido a primeira aula, então voltando aqui em cima nesse menu superior, nós temos aqui o gráfico de velas e clicando com essa setinha podemos alternar a representação gráfica e eu vou selecionar aqui o gráfico de linha. Nota que nós temos agora dois gráficos semelhantes de linha, onde nós podemos fazer uma comparação gráfica desses dois ativos. Então fica fácil de visualizar a correlação desses ativos em determinados momentos. Olha aqui quando o BTC, representado pela essa linha azul, tinha encontrado um fundo nessa região, o Ethereum também encontrou um fundo nessa região. Mas nota como o Ethereum ele evoluiu muito mais que o BTC, inclusive teve aqui uma movimentação de alta bem expressiva a ponto do BTC não representar essa mesma escala de movimentação. Então, observando a movimentação dos dois ativos, você pode tomar algumas decisões de que seria mais interessante estar aportado em BTC ou em Ethereum.
As duas moedas são fortemente correlacionadas. Inclusive eu vou tirar aqui o Ethereum e vou colocar um outro ativo menos correlacionado, como por exemplo uma Matic. Colocando a Matic aqui, eu vou colocá-la também na mesma escala aqui. E nota que nós temos o BTC e a Matic. Do lado direito, é possível notar que aqui temos o preço do BTC, fica representado aqui nitidamente. E do lado esquerdo nós temos o preço da Matic. Então temos dois painéis agora vertical, informando um preço de um lado e um preço de outro ativo. E dessa forma nós conseguimos ver que enquanto o BTC está custando agora, nesse exato momento, 57.331, a Matic está custando ali 49 centavos. Então podemos ver os preços atuais e comparar o desempenho de uma com a outra. Por exemplo, puxando aqui uma ferramenta de régua, que nós já iremos falar nas próximas aulas sobre essas ferramentas, e aqui tivemos uma depreciação de 58%, enquanto o próprio BTC, nesse mesmo período, teve uma desvalorização de 20%. Isso é interessante para que nós monitoremos ali a relação de depreciação ou de alta de um ativo com relação ao outro. Então, enquanto o BTC cai um pouco, as altcoins elas costumam sofrer um pouco mais. Da mesma forma que se o BTC sobe um pouco, as altcoins costumam subir um pouco mais. Você também pode colocar esse painel abaixo, como nós já vimos. Eu vou colocar ele aqui em um novo painel abaixo. E aí você vai ter a escala de preço agora desse lado direito. Então aqui eu tenho na parte superior o BTC, posso até deixar assim. E na parte inferior eu tenho a Matic, e aí eu consigo em algum momento comparar a evolução desses ativos em dados tempos gráficos aqui. Nota que quando eu coloco um mouse sobre essa região do BTC, o mesmo é espelhado aqui embaixo. Então você consegue ver inclusive o dia em que esses ativos estavam correlacionados ali ou descorrelacionados de preço. Como de costume, peço que vocês testem essa funcionalidade, coloque diversos gráficos e monitore a correlação ou descorrelação desses dois ativos. Isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo, na hora de tomar uma decisão se você deveria estar melhor posicionado em BTC, melhor posicionado em outra moeda. E dessa forma você vai poder fazer as trocas no tempo correto e não na subjeção do que você está achando. É melhor tomar todas as suas decisões com base em gráficos e em técnicas. E eu vejo você na próxima aula.